São Félix do Coribe é um município brasileiro do estado da Bahia. Sua população, conforme estimativas do IBGE, de 2018, era de 15.310 habitantes. A cidade pertence à região intermediária de Barreiras, fica a 864 quilômetros da capital estadual Salvador, a 581 quilômetros da capital federal Brasília e a 220 quilômetros de uma das maiores e principais cidades baianas, Barreiras, principal cidade do oeste da Bahia. História. O início do povoamento do local onde hoje está instalada a cidade de São Félix do Coribe aconteceu por volta do ano de 1901, mais precisamente quando chegou a esta região, oriunda da cidade de Livramento do Brumado, fugindo de uma terrível seca, a família do senhor Liberato de Araújo Castro, sua esposa e seus filhos, dentre eles Leônidas de Araújo Castro e Clemente de Araújo Castro, sendo estas as primeiras pessoas a terem grande participação na formação do povoado. Leônidas se instalou na margem direita do rio Corrente, onde foram construídas as primeiras casas, sendo algumas de adobe de barro e outras de taipa. Neste local, que mais tarde foi denominado de Fazenda São Félix, começou as suas atividades agropecuárias e posteriormente, atividades políticas. Seu irmão Clemente de Araújo Castro, apesar de ter se instalado do outro lado do rio Corrente, em Santa Maria da Vitória, onde exercia atividades comerciais e depois ingressando na política, se tornou um dos homens mais importantes daquela época. Mantinha também negócios relacionados com a agropecuária e a indústria na Fazenda São Félix. Dentre esses negócios, destacamos a fábrica de manteiga e a indústria de beneficiamento de algodão, sendo que esses dois empreendimentos eram movidos através de energia elétrica produzida ali mesmo, por uma usina termoelétrica que ainda fornecia energia para algumas residências em Santa Maria da Vitória. No decorrer de alguns anos, foram chegando e fixando residência no local, pessoas de outras regiões, umas que vinham à procura de trabalho e outras atraídas pelas grandes áreas de terra propícias às atividades agropecuárias, transformando então a Fazenda São Félix em um pequeno povoado, ocasião em que começaram a surgir algumas pessoas para explorarem também atividades comerciais. Com a emancipação do distrito de Coribe, houve um equívoco quanto ao limite intermunicipal, ficando o povoado de São Félix no centro de uma disputa entre os municípios de Santa Maria da Vitória e Coribe. Nessa época, o povoado já contava com uma praça e algumas ruas e era administrado equivocadamente pelo município de Coribe, que chegou a realizar calçamento em uma praça e a construir um mercado e um prédio escolar, pois os dirigentes do município de Coribe achavam que o limite era o rio Corrente, quando na realidade era uma linha imaginária que partia da foz do rio Formoso no rio Corrente, em direção leste até o encontro com o riacho da Pedra Branca. Dirimido o equívoco, ficou comprovado que o povoado de São Félix pertencia de fato e de direito ao município de Santa Maria da Vitória, que por alguns anos teve como um de seus principais povoados e posteriormente fazendo parte da zona urbana, ocasião em que foram realizadas obras tais como o calçamento de várias ruas na administração do então prefeito de Santa Maria da Vitória. As primeiras famílias a morarem no município, além da de Leônidas de Araújo Castro, foram as de Agnello da Silva Braga, Manuel Rodrigues, João Gomes, Jeremias da Silva Lula, João José de Barros, Ângelo Costa, Francisco Pereira de Souza, Amaro Alves de Oliveira e José Ferreira. Entretanto, foi nas décadas de 1970 e 1980 que o povoado mais desenvolveu, chegaram e fixaram residência várias famílias vindas de outras regiões, as quais podemos citar a família de Arquimedes Xavier da Silva, Raimundo Pereira dos Santos, João Alves dos Santos, João Beraba, Antônio Vermelho, Arnaldo Ferreira, Edson José da Silva, Jorge Fogaça e outras. Foi a partir dessa época que os proprietários das terras, Clóvis de Araújo Castro, Clemente Barros e posteriormente Agnello da Silva Braga, lotearam algumas áreas de suas propriedades e com isto o povoado cresceu e seus moradores já passaram a trabalhar e a sonhar na sua emancipação política administrativa. Somente em 4 de outubro de 1988 e depois de um trabalho incansável de várias lideranças políticas locais foi realizado um plebiscito, cujo resultado foi favorável à sua emancipação política. Gentílico, São Felense. Formação administrativa.
Em 13 de junho de 1989, com terras desmembradas dos municípios de Santa Maria da Vitória e Coribe, foi criado o município de São Félix do Coribe, através da Lei nº 5.011 publicada no Diário Oficial do Estado da Bahia do dia 14 de junho de 1989. Sendo a primeira eleição realizada em 15 de novembro de 1989 e a sua instalação aconteceu solenemente no dia 1 de janeiro de 1990, tendo sido nesta mesma data instalada a Câmara de Vereadores que em seguida empossou o primeiro prefeito Sr. Nery Pereira Batista. Fonte: pesquisa e compilação de Joselino Rodrigues de Souza. IBGE, Agência de Santa Maria da Vitória, Bahia.